Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está entrando no ar um novo episódio do DRsCast, o seu podcast de conhecimento jurídico semanal. E aqui, ao meu lado, a minha boa e velha companheira, doutora Francine Delfino. Queridíssimo doutor Danilo e convidados seletos. Como é que tá essa força aí? Muito bem, vamos para mais um tema aí, ó, que eu sou apaixonada, hein? Hoje a gente tá demais. E hoje aqui, como de costume, pessoas que vivem a experiência real do tema, que vai trazer conhecimento prático, que aqui não é lero-lero, teoria. Se quiser teoria, compra um livro e lê na sua casa. Aqui é prática, que o negócio pega. Então vamos à apresentação das lendas vivas presente na mesa no dia de hoje. Na minha frente, um querido colega contemporâneo de faculdade, Dr. Renato Evangelista Romão, mestre em Direito, professor universitário, sócio da Taveira e Romão Advogados, ex-consultor jurídico de empresa estatal, 8 anos de atuação com o mercado de licitações. Dr. Romão, bem-vindo. Obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui com você, Francine, minha querida amiga também. Uma honra estar aqui no DRsCast. Obrigado pelo convite. A gente está aqui para conversar com o pessoal que está em casa, que está nos assistindo. Espero que seja um papo bacana, falar de um tema também que eu sou apaixonado. Comentar meu colega aqui já também. E dizer que é uma honra, um privilégio estar aqui para a gente poder bater esse papo gostoso. A gente que agradece a sua presença, Romão. E o nosso outro convidado, outro especialista também no tema, Dr. Arthur Cavalcante Guedes, jovem advogado e tem uma experiência de 10 anos de atuação com o mercado de licitação. Dr. Arthur, obrigado, seja bem-vindo ao DRsCast. Agradecido o convite, Danilo, Fran, o meu amigo aqui do lado também, que é especialista em licitações. E obrigado pelo convite. Vamos desenvolver essa matéria aí para ver se aflora aí nos futuros advogados e hoje quem atua também na área, esse novo nicho de mercado. Maravilha, gente. Brigadão. E aí eu quero aqui começar, como eu costumo fazer com todos os convidados, com uma advertência. Isso é um podcast, então a intenção é que o papo seja o mais descontraído possível, o mais leve possível. Haverão temas e termos técnicos, porque o assunto assim o requer, mas fiquem tranquilos. Então eu peço a vênia, a licença para dispensar o uso dos DRs e chamá-los nominalmente, assim como eu e eu Fran nem gosto. também dispensamos. Legal? Então vamos começar o papo. O assunto hoje é licitações. Então, Renatão, me diz uma coisa. O direito licitatório te encontrou ou você encontrou ele? Como é que você chega nessa maluquice das licitações? Eu acho que foi um misto dos dois, né? Bom, eu sempre fui apaixonado por direito público, desde a faculdade. Eu sempre segui a linha do constitucionalismo, do direito administrativo. Sempre. Eu sempre fui um publicista desde o início da minha faculdade. E ao longo da faculdade eu já gostava do tema, mas acabei não tendo conhecimento muito prático, né? Até porque a faculdade hoje, né, desse lado também da moeda, nos bancos universitários, a faculdade, por mais que tenha boa vontade em nos ensinar muita coisa, tem coisa que você só vai aprender na prática. Quando saí da faculdade, eu fui fazer uma pós em Direito Público e durante o desenvolvimento da pós surgiu um caso de licitações, onde eu acabei atuando para uma defesa de uma empresa, deu muito certo. E a pessoa que estava junto com a empresa acabou me indicando para que eu fosse trabalhar na administração pública. A administração pública de Guarulhos precisava de uma pessoa para dar uma força em algumas questões relacionadas à licitação. Eu fui convidado pela direção, pela gestão municipal a atuar. Fiquei 6 anos na administração pública, atuando estritamente com licitações. Fui consultor jurídico de empresa estatal aqui no município. E o tema, então, portanto, ele me encontrou, porque eu fui convidado para participar e acabei indo para a administração pública depois. Aprendi demais dentro da administração pública, foi uma mudança de paradigma significativo da percepção. Inclusive, eu participei das mudanças legislativas já dentro da administração pública, então, tanto a 14.133 quanto a 13.303, que foi a lei das estatais, eu acabei atuando já na prática com elas.
Mas eu sempre fui apaixonado pelo tema, eu costumo dizer que eu sou um publicista raiz. Eu já vejo uma Constituição e o coração já bate um pouco mais forte. A palpitação. Assim, Se leia lá, Você já Marçal foi no José médico pra ver se é normal isso aí? minha esposa costuma dizer que isso não é muito normal, mas Isso nasce com a gente. isso nasce conosco. Porque é raro, né? Os publicistas Os sabem. publicistas sabem que Você fez o que não, AB Romão? fiz direito constitucional. Aí. Eu fiz direito administrativo. Vocês não são normal, não. Fiz e caiu 2 questões de licitações. 2 questões, uma delas dificílima, hein? Concorrência pública. Uma caiu uma questão de licitação inconstitucional, era uma questão relacionada tocante ao constitucionalismo, mas o meu recurso, que era um recurso extraordinário, era relacionado a uma nulidade que tinha acontecido numa licitação pública. A peça tinha tudo a ver com licitação. Nossa, aí deitou. Era uma nossa. Lindo, é lindo. Deitou, né? A minha foi uma desapropriação indireta. Eu falei, Tirei 9. Aí quando encaixa assim, né? Ah, Tirei você fala, 9. caiu, é o presente de Deus. Não, presente de Deus, presente de Deus. Deita, Corajoso, deita. né? Fazer constitucional. Não, e é difícil, né? Se fosse dividido por sala, só ia ter ele mais 2 na sala. Eu acho que Na foi um exame, sua acho que tinha tinha- umas 3 pessoas. Fazendo né? constitucional? Tinha O umas meu 3 só tinha uma. Só tinha umas Em 3 pessoas administrativo. fazendo. É. Só tinha, porque a administrativa era rosinha, eu vi pela cor. Aí quando constitucional ela era amarelo. entregou, aí eu só Minha tinha sala uma. nem tinha. O meu Você fez qual constitucional era área, amarelo. Arthur? Eu fiz criminal, né? Penal. Aí, esse foi mais O lúcido. Arthur deu. É que o exame é assim. Aí são teorias, né? Sim. A gente nem sempre faz aquilo que você tem mais habitualidade. Sim. Tal, É, etc. Eu, tributarista, não fiz direito tributário. Os Você é alunos, tributarista. falam. Mas como Você é assim, professora? Eu tributarista. falei, não, calma, é direito público. É, mas aí você acaba enveredando para uma área que você tem mais aptidão, né? E também o mercado de trabalho. Tem também uma outra situação. Não, eu digo existe pro uma exame. tese, existe tá. uma Acaba tese enveredando sim, porque tem mais sim, que aptidão. muitos colegas, muitos professores nossos salientam que você não deve escolher uma área que você tenha conhecimentos práticos É verdade. por causa dos vícios. Exato, os vícios. Então isso é um risco também, É. porque depende de você escolhe uma área, você tem conhecimento prático. Uhum. Mas aí você coloca na peça uma coisa que é um risco. Então isso é um alerta até para os estudantes que estão nos assistindo. Essa é a sua. Obrigado. Os estudantes que estão nos assistindo, cuidado na hora de fazer a escolha. Pense bem, porque dependendo da escolha que você fizer, você vai escolher alguma coisa que já te tenha uma visão prática, mas que vai te colocar talvez numa condição de risco, porque o seu vício numa área não vai valer no exame de ordem. Então, cuidado, pensa bem, pensa direitinho. Isso foi um dos determinantes para eu escolher a minha área. Porque apesar de gostar muito do tributário, eu vivia dentro da administração pública. Eu fiz o meu TCC em Direito Administrativo e eu já vim estudando em Direito Administrativo. Então, por que eu haveria de mudar a segunda fase da OAB naquele momento, sendo que eu já trazia a carga de estudo? E Sim. aí foi o Direito Administrativo. O exame é estratégia, você tem que pensar bem o que você vai fazer. Eu Estratégia. preferi o penal exatamente por conta disso, né? estratégia. Porque aí eu fui lapidado a fazer aquela prova ali e fiz exatamente como se pede, né? Você tava ali numa área de segurança, mais Isso. tranquilo. E assim, é só pra você passar e pegar a carteira e ter habilitação, né? Porque Depois você dá o exercício saltos. da atividade é outra coisa, né? Que nem você, Arthur. A gente tava conversando ali antes de a gente entrar, e aí você tava compartilhando que você já tinha uma experiência profissional antes de ser advogado com licitações, certo? Sim. Então conta pra gente aí a sua história, como que você chegou nesse mercado da licitação? Na verdade, é assim, eu me formei no ano de 2005, né, na FIG, Tá, e após a minha formação eu me tornei empresário tá. e deixei de lado o curso de Direito. Aí eu montei uma empresa de transporte de passageiros e no meu ramo de atividade, eu vi que para eu prestar serviços para outras empresas do lado privado, estava um mercado meio que fechado. Só que aí eu fui convidado por um amigo empresário, falou assim, vai ter uma licitação na cidade de Pirassununga, vamos? Falei, pô, licitação? Muito legal. Só que no ano, porque no ano que eu fiz a faculdade não tinha matéria de licitação. Hoje tem, né? Porque até são matérias que são abordadas até na primeira fase do exame da ordem. Você não teve aula de licitação? Não tive. Direito Administrativo. Eu não tive. Inusitado. Aí, isso, aí eu fui para licitação sem saber de nada. Aí um amigo meu
que na época dos fatos ele me ajudou a montar o envelope, né, que são 2 envelopes. Aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, um negócio tão simples, né? Então eu vou começar a pesquisar um pouco mais sobre isso. Então foi dessa maneira que eu entrei no mundo da licitação. O legal, o Arthur falou, é simples. Vamos fazer aqui, vamos participar, vamos fazer uma apresentação de uma proposta, que o negócio é difícil pra caramba. Mas quando a pessoa domina, né? É tão simples. É tão simples. Você vê que já domina o que gosta, não tá certo. Não, porque hoje, assim, a pessoa que participa hoje de uma licitação e ela acaba tendo um certo domínio da matéria, ela vai pegar o próprio edital, ele já te dá tudo. Né? Tanto para a empresa que está enquadrada... do bolo. Tanto a empresa que está enquadrada no Simples Nacional, a empresa que está ali no lucro presumido, né? Porque hoje nós sabemos que a empresa que está no Simples Nacional, ela tem alguns privilégios, né? Que eu acho justo também. Então, assim, na época, a minha empresa estava enquadrada no Simples e a pessoa, ela praticamente pegou na minha mão e falou, ó, tá aqui, ó, o anexo 1 é assim, sabe? O anexo 2 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá dando as certidões que tá pedindo. Então, assim, ela se torna uma coisa simples a partir do momento da prática, que era o que a gente tava conversando, né? Você se torna um especialista com a prática. Então, assim, não tem muita dificuldade. Entendi. Eu falo para quem estiver assistindo, que é um nicho, sabe, assim, pro ramo do direito, que é uma área, é um leque muito grande, que tem espaço para muita gente, porque, assim, hoje o poder público, ele não compra uma agulha se não tiver uma licitação. Perfeito. Então, assim, para quem tem dúvida, assim, é uma área que pode ser explorada para quem ainda não está decidido em que ramo seguir, né, na área do direito. Eu falo exatamente isso para os meus alunos, hoje eu leciono isso na universidade, eu falo, se você ainda não sabe, até hoje, isso a gente tem no sétimo, oitavo semestre, você não sabe até hoje qual caminho você vai seguir, isso aqui é um nicho maravilhoso para você seguir. Se você não sabe até agora o que você quer fazer, pega esse caminho e vai. Porque é um caminho, eu digo que é sem volta, porque é um caminho maravilhoso. É um caminho que você não depende necessariamente do litígio. Sim. Tem uma baixa litigiosidade. É bem difícil, né? A litigiosidade é baixa. Existe, mas a litigiosidade em comparação a outras áreas, como por exemplo a sua, né, que é o direito criminal, que depende necessariamente do litígio, a minha não tem. É mais aquela briga do MS na hora ali que a gente tá nas fases, entre as fases da licitação, né? Muito. Porque eu lembro que eu tinha, e aí falando do poder público, eu não sei se o Rê também passou por isso, a gente vinha fazer plantão no poder público do distribuidor, do fórum, para verificar se alguém entrou com mandado de segurança quando a gente soltava uma licitação. Sim. Porque dependendo da modalidade, a concorrência, por exemplo, que antes demorava de 6 a 8 meses para implementar. Era um absurdo. Na 8666, aí o que acontecia? A gente tinha de fazer plantão, porque se saía um MS lá, de repente, alguém fizesse alguma ilegalidade, apontasse alguma ilegalidade, a gente tinha de refazer tudo na última hora, ainda que se fosse. Um prejuízo para o poder público imenso. Então, eu ia perguntar para vocês, aí vou perguntar, o Rê pode responder, depois o Arthur responde. Essa questão, qual a visão de vocês de nós sermos, porque eu acho isso incrível, estar na lei, tá tudo na lei. A licitação... Hoje, mais, de forma mais clara, né? Teve uma melhora importante, tem o que melhorar. Mas, assim, o fato de estar na lei, como vocês já colocaram aí de certa forma, é algo que faz com que permita o acesso realmente daquele que queira se dedicar, interpretar, estudar e se sentir num caminho mais seguro, não ficar aberto a muitas interpretações jurídicas. A nossa área é uma ciência humana. O que vocês acham isso do direito público e principalmente da licitação? Eu nem estou falando do contrato administrativo, da licitação em si. Eu enxergo que a lei, especialmente as mudanças legislativas que nós tivemos nos últimos anos, elas foram extremamente positivas no que concerne a gente seguir legislação. Só para até para o nosso
nossos sutis públicos aqui, nossos ouvintes que estão nos assistindo, a Lei 8666, que eu chamo de Lei de Satanás. Ai, meu Deus. A Lei de Satanás. 66, The Number of the Beast. Lembrei da música. Número da besta. Quem nunca falou A isso? não? Lei 8666 de 1993, que é uma lei que, com todo o respeito que eu tenho, né, a quem criou, mas com muitos erros, muitos equívocos, e eu acompanho assim vários colegas que seguem na mesma linha, respeito quem criou, mas eu acho que foi uma legislação que pouco colaborou, especialmente do ponto de vista da transparência. A Lei 8666, malfadada já lei de licitações, ela não tinha bons aspectos de segurança jurídica, de questões, inclusive, relacionadas aos próprios princípios da Constituição, que obrigou tanto os tribunais de contas dos estados, os dos municípios, quando existentes, e especialmente o da União, a criar regras fora da legislação, ou seja, dar interpretação conforme e criar regramentos fora do que estava no texto legal. Nós chegamos a algumas situações aqui no Brasil que o próprio Tribunal de Contas da União, em diversos pareceres, em diversos acordos, davam um espelhamento, davam um direcionamento que sequer a legislação trazia. Sim. Então isso trouxe muita insegurança jurídica por muito tempo. Então carecia de uma legislação mais firme. A primeira delas, a 13.303, que foi a lei das estatais, vinda aí no Estatuto das Empresas Estatais, que trouxe numa parte todo um novo regramento de compras públicas para as empresas. Só ressaltando, desculpa, só para o pessoal entender, claro. Ela era específica para sociedades de economia mista e para as empresas públicas. Sim, exatamente. Né? Só para as empresas estatais. Isso. Então ela abrangia a Petrobras, todas as empresas com capital público, elas tinham que seguir Banco do Brasil, obrigado. Todas as empresas que tinham capital público, que têm dinheiro público, tinham que seguir aquilo ali para fazer todas as suas contratações, e não só para isso, até a forma como você elegia e colocavam pessoas para o seu direcionamento. Isso veio muito no mote do problema que nós tivemos no nosso país com relação à Lava Jato, com relação às questões relacionadas a desvios econômicos financeiros oriundos de processos de licitação. Bom, isso veio num mote muito bom, né? Numa ideia nova, numa ideia de uma aspiração mais de transparência, de compliance público, de dar um direcionamento efetivo para o dinheiro público. Só que a lei de licitações ainda não acompanhava, né? E precisava disso. Aí veio a 14.133, que acabou trazendo um espírito completamente novo nesse sentido. E eu ainda entendo que você que vai atuar nisso, no mercado de licitações, você precisa estar sempre atento a tribunais de contas, que hoje é uma parte significativa até da minha atuação, estar atento às orientações dos tribunais, estar atento às orientações que os próprios organismos públicos divulgam constantemente. Mas a lei em si, ela traz um viés tão mais claro, você consegue entender com uma clareza tão maior do que a anterior, você consegue ter um direcionamento tão importante que eu acho que só a leitura da lei, especialmente para quem ainda é curioso, quem está se aventurando nesse mercado, começar a entender a lei é um caminho. Não, e ficou bem mais claro. Nossa, né? a linguagem. A gente não sabia clara. qual mecanismo utilizar para punir uma empresa que descumpria o contrato, ou que tinha... Era muito, muito nebuloso, né? Agora ficou bem... Olha, é isso. Ficou bem explicadinho, né? E a lei 14.133, ela é uma lei que ela ficou fácil até para uma pessoa leiga, né? Isso! Sim. Quem está começando agora Exatamente. já começar com 14.133. A pessoa, ela consegue ler, ela consegue ali, de alguma forma, entender de fato, né? E fazer a abordagem que ela tem interesse de estar fazendo ali, de todas as modalidades que, de fato, ela tiver ou representando alguma empresa ou mesmo participando. Talvez sendo um empresário ou dando uma assessoria para alguma empresa. O Arthur, você falou, a gente estava conversando lá fora, a questão basicamente, a inclusão da 10.520, que é a lei do pregão, na 14.133. Fala um pouquinho da sua experiência agora nessa questão. Falando do pregão, é uma coisa complicada, né? Porque antigamente você pegava na 866, que é a lei de Satanás, você vai participar
Você vai Tô adorando isso. você ia participar de uma licitação, aí chegava lá, qual que era o primeiro passo? Era a habilitação e depois, né, a questão dos valores, o valor global de cada empresa. Então, são divididos, para quem não sabe, são 2 envelopes, tá? Na Lei 8666, era primeiro o envelope da habilitação e depois o Envelope de proposta. O envelope de proposta. Aí você ia participar, eu tive uma experiência que foi Cotia. Final de ano, todo mundo querendo viajar, férias, era alocação de veículos. Cheguei na licitação, falei, vou participar. Aí eu pensei, né, vai ter pouca empresa, minha chance vai ser grande. Aí tinha uma empresa lá, uma empresa famosa de locação. Na hora que eu olhei a quantidade de documentos para habilitação, o cara chegou com um carrinho de mão. Nossa. É pesado. Aí eu pensei assim, meu envelope tem 6 folhas dentro de habilitação. Acho que deu errado. Alguém errou aqui. Será que Alguém vai errou. ser dessa vez? Ou eu ou o cara. As cabeças vão rolar. Aí o cara chegou com um carrinho de mão cheio de... Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu fui, curioso, falei, não, isso aqui é só da alteração do contrato social. Eu falei assim, meu Deus. Consolidações em cima de consolidações. Aí, assim... o carrinho era só o contrato social. Contrato social, porque ele vai consolidando. Consolidando, você tem que levar todas as consolidações. Porque eles querem todas as alterações. Meu Deus. Só que assim, não basta quando você está num pregão presencial, não basta você estar lá assim e o pregoeiro vai pegar, o secretário dele vai pegar, vai fazer vista. Não, todo mundo está participando, tem um direito, porque a licitação ela é pública. Uhum. Né? Então, assim, para quem tem curiosidade, pode ir em Guarulhos, Arujá, onde vocês quiserem, vocês podem estar participando de licitação, assistindo, porque ela é pública. Aí imagina você fazer vista de toda aquela documentação dessa famosa empresa, né? Uhum. Aí tem mais umas 20 empresas lá para fazer as vistas e às vezes você fala assim, essa daqui está inabilitada porque está faltando alguma certidão. Que acontece, muita gente até confunde hoje uma certidão de falência com a certidão de FGTS, acha que as duas é certidão fiscal e não é. Verdade. Agora, na nova lei, qual que foi o diferencial que para mim foi assim, uma coisa incrível? A habilitação ela é feita depois da proposta, né, doutor? Exatamente. Então, assim, você apresentou a proposta e a habilitação. O pregoeiro que ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir a proposta. Classificou as empresas, aí fica aquela disputa das 3 empresas, né? A melhor proposta, legal, a empresa X ganhou, vamos abrir o envelope dela. Aí já faz a habilitação ali na hora, ali. Se tiver errado, já vai para a segunda. Entendi. Entendeu? São então, as assim, fases, né? São as fases. Proposta, A inversão de fases foi algo muito classificação, benéfico. Nossa. Só não se aplica na concorrência. Na concorrência, né? Isso, Que também houve uma mudança, né? Da 8666. Sim, melhorou muito. Que antigamente, na 8666, as modalidades elas eram caracterizadas pelos valores. Hoje não é mais pelo valor, é pelo objeto. Né? Isso foi um diferencial que, para mim, é fantástico. Eu considero que as mudanças trazidas, né, entre 8666 e 14133, elas beneficiaram de maneira frontal quem, de uma forma geral, nunca tinha participado de uma licitação ou, de alguma forma, tinha medo de participar de licitação. Porque é assustador, né? Porque é assustador. A pessoa que está sentada lá, ela fala, meu Deus, mas que eu tô fazendo? Ela se arrepende de ter vindo. E vamos pensar, por exemplo, a extinta tomada de preço. Ela exigia um cadastro prévio na administração pública. Quem faz isso? Então, quem que tá começando com uma empresa e de repente vai achar que o próprio... A convite, eu não sei vocês, mas a modalidade convite, eu achei que foi uma perda considerável. Eu gostava da convite. Eu achava que ela poderia ter continuado. Mas vamos lá. Posso Renato, ser ele já muito se insurgiu sincero? ali, ó. Ele já ficou com comichão ali, ó. Eu não gosto. Nunca gostei da convite.
convite. Você não gostou? Nunca gostei. Você não gosta. Bom, explica um pouquinho, você consegue só dar um panorama do que era a modalidade pro pessoal que não entende, não sabe a modalidade, a apresentação da prévia. O convite era uma fase que tinha no sistema de licitações anterior, no qual você tinha que fazer uma apresentação prévia, uma apresentação preliminar, e depois disso você apresentava o projeto. Mas só lembra que que a administração convidava. E a apresentação... Você estava lá na administração, então a administração pública convidava. Qual era o problema? Qual é o problema disso? O convite. É justamente o convite. O convite. No meu enxergar, isso dava, para mim, um cenário, respeitosamente a quem, né, utilizava essa modalidade, mas isso me dava um cenário de tanto favorecimento ilícito na administração pública, de combinação de cartas. É que o prazo, vamos explicar aqui para o pessoal entender, vamos lá. A administração convidava pelo menos 3 para participação e podia depois exigia 3. Exigia no mínimo. E a lei dava a possibilidade para quem soube, o edital publicado, quem soube, pudesse fazer a habilitação para concorrer. Aí eu falando da parte do poder público. A gente chamava quem nós já sabíamos que prestava um serviço a contento. Não entende? Porque não é toda empresa, gente, que começa, a saber prestar um serviço público. Sim. Porque a empresa ainda mais em áreas, por exemplo, como construção civil, zeladoria urbana. Não dá para você simplesmente botar qualquer pessoa. Você precisa botar uma pessoa que tem uma certa... Não vou dizer experiência, mas expertise, eu acho que a palavra eu acho que é essa melhor. Tem uma expertise com aquilo que com aquilo que tá fazendo. Dá para pegar uma empresa que acabou de começar e fazer isso. Só que esse é o problema. A legislação, a letra da lei é maravilhosa. Eu costumo dizer isso. Quem estraga a letra da lei? A gente. Quando operacionaliza. A gente estraga. Nós humanos operacionalizamos errado a legislação. Os seres humaninhos. Só a lei, né? A gente operacionaliza tudo errado. A gente operacionaliza errado. Então, assim, o princípio é maravilhoso. Só que o ser humano, na hora que senta para operacionalizar isso, nem sempre age da maneira correta. Verdade. Tanto que tem até um artigo muito interessante do conselheiro Dimas Ramalho. O Dimas Ramalho, inclusive um abraço para o conselheiro Dimas Ramalho, um querido amigo, ele segue nessa linha, mas numa parte ele diz: o convite dava algumas margens para possibilidades erradas, de agentes agirem errado. Sim. Então, assim, por mais que eu entenda, eu concordo com você nesse ponto. Não, você tá certo. São pontos bem, né? O agente público, nem sempre, nem todo agente público tá alinhado com o pensamento que tá colimado no artigo 37. A probidade. Nem sempre. Então, eu acho que a nova lei, ela traz pro ordenamento jurídico e traz pra administração pública um parâmetro de maior seriedade, de maior rigor para o cumprimento técnico. Não vou dizer que é impossível, porque todo mundo, até o Danilo estava falando, toda vez que você pensa em licitação, no Brasil, você se atrelar a palavra licitação com uma outra palavra, chamada corrupção. E isso, infelizmente, é um problema, é um câncer que a gente precisa combater no nosso país. Infelizmente. Mas eu acho que as novas legislações, claro, atreladas com novos pensamentos, novos segmentos direcionados à administração pública, ela trouxe esse viés. Um viés que a 8666 não trazia. Sim. Que dependia muito mais transparente. Dependia muito da função daquele que estava sentado lá, que era o pregoeiro, que era o presidente da comissão de licitação, autoridade competente. Você dependia muito da função dele. Hoje não. Hoje você tem um rigor muito mais técnico, questões muito mais técnicas que, ao meu ver, trouxeram benefícios para essa transparência. Ficou mais democrático. O acesso é democrático. Isso. Tanto que, não só, né, por conta das novas leis, mas uma alteração que eu acho que foi significativa para isso, foi que veio com a lei complementar das pequenas e micros. Das pequenas e micros, que são os editais específicos para as pequenas e micros. Tratamento, o que o Arthur falou, tratamento de igualdade. Porque antes você fazia pregão antes disso, você fazia pregão para fazer troca de um piso. Vinha uma construtora gigante,
o pequeno não conseguia fazer. Não conseguia. O pequeno não chegava para trocar um piso de uma sala. Isso que você tá falando é legal, Arthur, porque ele fala Não, da porque- pequena, né? Como que ele se sentia no começo, Não, né? ele se sentia coagido, né? Até porque... Você falou do carrinho, só de ver a documentação. Inclusive, voltando até essa abordagem da Fran, essa empresa ela foi a vencedora, A vencedora. do certame. Mas não, é assim, o que ele falou assim, eu concordo, sabe? Mas é que a transparência hoje, infelizmente, ela não tem 100%. Independente na Acho que não vai 14133, ter nunca. na 8666, não tem, sabe? Mas hoje a 14133, ela traz mais transparência. Realmente, de fato, ela traz mais transparência. Até porque, se você pegar a modalidade de concorrência, antes, para você participar de uma licitação, seria só grandes empresas. Só isso é grandes verdade. Só empresas. gigantes. Até pelo Né? próprio valor que você citou, né? Para você entrar com um contrato do valor da concorrência pública, você tem que ter um Exatamente. aporte financeiro na hora de apresentar a documentação fiscal, você não passava. Você vai apresentar o seu balanço lá, você não vai atingir nunca o que o edital está pedindo, né? E uma coisa que eu acho que deveria assim, mudar, tanto na 14133 quanto na lei 8666, que já foi revogada, não precisa mais de mudança, mas na 14133, era a questão da atestado de capacidade técnica. Porque Legal. é uma coisa assim, que 99%, né, dos editais pedem, seria o quê? Seria como se você fosse apresentar a sua empresa e falar Provar assim, que a minha você empresa... é capaz do que você foi constituído a ser feito. Exato. Entendeu? Essa prova de capacidade ela é muito complicada. Principalmente para o pequeno que está começando agora. E ele não tem espaço, nessa parte ele não tem espaço, porque às vezes ele atende todos os requisitos de um edital. Mas chega lá, precisa de um atestado de capacidade técnica num período de, no mínimo, 6 meses, que geralmente é o que se pedem, né? 6 meses, 1 ano. Aí você fala assim, mas a empresa está começando agora, eu sou estruturado, sou um grande empresário, eu já tenho uma empresa. O cara não vai, não tem jeito. Por quê? Porque não está atendendo os pré-requisitos de um edital. Isso é onde atrapalha. Mas a 14133, para mim, ela veio para... É importante até a gente destacar que esse movimento, ele é um movimento que não é brasileiro, né? A 14 ela traz muitas coisas que vêm de fora, que vêm de outros Europa, países, né? da Europa especialmente. Sim. Até a gente falava lá fora do diálogo competitivo, que é Isso é da Isso. Europa mesmo. Modelo europeu. Europeu, nato. Na essência. Na essência. Ele traz, obviamente, coisas, mas que nós abrasileiramos, nós fizemos as nossas alterações aqui, mas assim, eu acho que dá para que no futuro, porque nós todos somos acadêmicos aqui, a gente precisa entender, e até o público, que a legislação ela não pode ser uma coisa para sempre. A sociedade muda, a sociedade, ao passo que ela muda, ela precisa ter um acompanhamento legislativo. A última lei de licitações, em 93... Nossa, Não, E ela já tinha virado uma coxa de retalhos. Não, uma total 18, coxa de retalho. 18 anos para entrar. 18 anos para entrar uma nova. Aliás, ela já tinha tantos problemas que em 3 meses, se você tiver na internet aí, você pode procurar que a 8666, ela entrou em vigor... 28 anos. 3 meses depois, já tinha um projeto, já tinha uma comissão no Senado para sua reforma. 3 meses. Mas o mal do Brasil, legislativamente, sempre é esse, né? O CPC, pô. O novo CPC. CPC, logo depois. O novo CPC do novo CPC. CPC, logo depois já teve uma De alteração. 2015 em 2016 teve uma alteração. Mas agora, assim, pensando no dever de casa. Acho que um dever de casa que a 14133 fez foi instituir o artigo falando do sobrepreço e do superfaturamento. Sem dúvida. Que era uma das recorrentes nos contratos que, via de regra, vem a público, inclusive pelos jornalistas, né? Falando do preço do lápis, que no bazar custa 50 centavos. Clássico, né? E da prefeitura é 10 reais. É 10 reais. Então. Só pra constar em ata que eu não queria entrar na polêmica e vocês entraram. E eu fui advertido lá fora. Mas tudo Não bem. teve tanto, não teve. Agora você pode. Você opinar, pode porque falar. A gente Você entrou pode no assunto. opinar. Você Só pra pode constar opinar. na ata. Só pra constar. É que assim, eu vou falar como empresário, tá? Não como advogado. É que
Tá certo, é um valor assim exorbitante, pegando como exemplo o que a Fran falou, do lápis, né? Tipo, R$1 a 10. Mas se você pegar o produto ou o serviço que é prestado por privado, o burocrático dele é o quê? Você prestou serviço, emitiu nota, recebeu. Sim. Quando você presta serviço para o público, Você tem um risco. Sim. você tem um risco. Só que hoje, assim, pela nova lei, o risco ele diminuiu também bastante, porque geralmente o contrato entre o poder público e o privado é um contrato unilateral, cara. Se você falar assim, eu quero rescindir contrato, Não. você tá na Isso não lama. existe. Você tá na lama, mas se o poder público quiser, tá tudo certo e você não tem o que fazer. E o que acontece, cara, é que o poder público, o burocrático dele para você receber, hoje mudou que é para 60 dias. Mas antes, eu tive contrato que eu demorei 6 meses para receber uma nota, entendeu? Era 120 dias. Era 120 dias sem extinguir a interrupção, prestação. sem interrupção. Era do tipo, continua prestando o serviço. Prestando, se vire. E Sem receber um não, real. por isso que eles exigiam um aporte financeiro da empresa. E que empresário no Brasil, com aporte financeiro grande ainda, fornece, fica 120 dias de lapso temporal para receber uma nota? E eu vou te dizer, a fala do Arthur, serviço. Você tem funcionário. Imagina uma empresa de 500 funcionários para você pagar a folha de pagamento. Então, você segurar a folha de pagamento. Quem tem esse caixa? Não, pra segurar? Assim, só as grandes, só as gigantes. E ainda assim, as grandes se debatiam para conseguir honrar com esses tipos de compromissos. Assim, é muito. Eu compreendo o que você falou, até falando na visão do empresariado. O empresariado, na 8666, se sentia muito em risco. Sim. A palavra era. Eu conversava com vários empresários e falava, doutor, eu vou parar de participar de licitação, porque participar é colocar a minha empresa em risco. Mas hoje tá mais célere o negócio. Hoje tá melhor. Não, hoje ficou muito mais rápido. Hoje acho que não tá melhor, acho que tá menos pior. Menos pior. Também. Tá menos pior. É que acho que era tão ruim. Era muito ruim. Era desesperador. Não. Cara, Então... hoje o empresário que tem um contrato público, ele vive o mundo mágico de Oz. Hoje ele tá bem melhor. Tá bem muito melhor. Você não tem noção como que era antes. E isso é um mercado para nós, que é para advocacia, né? Falando agora como nós, como advogados, isso é um mercado maravilhoso pra gente também. Porque os advogados que se especializaram nisso, que seguem nisso, conseguem oferir altos rendimentos, graças a Deus, contando com isso. Porque antes você não poderia contar. Você não poderia nem contar. Como é que você contava? Ô Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, como é que nem você que é jovem advogado, você traz essa experiência já de outro ramo de atividade, mas você comunicando para um colega seu, que é um jovem advogado, ou para algum colega que está numa área aí já tal, e não está satisfeito e quer migrar para essa área de licitação, qual que é o toque que você daria? Vai por aqui, vem por ali, para começar. Por onde que o cara começa? Hoje, assim, o melhor caminho que eu falo é pegar você, adquirir a lei 14133, porque ela é muito fácil de entendimento. Você pega os artigos que... hoje a licitação ela se molda em 5 modalidades apenas, né, Fran? 5 modalidades. Uma delas que ainda nem temos. Diálogo competitivo. Eu tô esperando pro saneamento, eu tô contando pro saneamento. Para quem ama essa matéria, a licitação, tanto ele quanto a Fran também, porque a gente tem essa vivência, a gente é que nem esperar um jogo que a pessoa... Isso. Sabe, fala assim, nossa, eu tô louco pra ver esse jogo. É o que a gente quer ver da questão do diálogo competitivo, porque às vezes a gente fica discutindo o tema, mas e agora? Qual será o tema que vai ser abordado? Ele mesmo falou, o doutor falou, eu acho que vai vir pelo governo federal. Porque eles têm profissionais técnicos mais gabaritados para pensar nesse... chamar esse diálogo, né? A União, ela, de uma forma geral, em muitos pontos, né, não só no nosso direito administrativo, mas em outras áreas, ela muitas vezes ela se coloca primeiro justamente para estimular os outros estados. Sim, dar o exemplo. Para dar o exemplo, falar, vamos que é novo, vamos junto.
E eu acho que isso pode ser um bom lance, um bom negócio para o futuro, para o nosso país, até para o engrandecimento de diversas áreas, ciência e tecnologia, para fomento dessas áreas. Mas até agora, por enquanto, estamos esperando. Vamos ver e hoje procura um curso, né? Um curso para se especializar, que se baseia assim, somente nessa lei praticamente, né, a licitação. E, cara, pegar os editais aí, porque o edital é público, né? E pesquisar, cara. Entrar no site da Calfesp, Elicitações, BBNnet, sabe? Que são empresas que têm a plataforma que libera os editais. Comprasnet, né? Comprasnet, que libera os editais ali, porque o edital ele é público e ali você vai lendo, você fala, nossa, certidão de FGTS, CND, o que é isso, sabe? E a pessoa vai pesquisando ali, ela consegue desenvolver um bom trabalho. E outra coisa, a prática é o que vai te trazer a excelência, né? De dominar a matéria. Legal. Eu tenho um exemplo, né? Eu costumo citar sempre que sou entrevistado com relação a licitações, o Dr. Nelson Williams, que é um colega nosso, grande, brilhante advogado brasileiro, ele se aventurou nisso, no mercado de licitações, com um concurso do Banco do Brasil, para advocacia do Banco do Brasil, e ele estudou um ano o edital, um ano antes do edital sair, ele pegou o edital do ano anterior e começou a estudar. E ele ganhou a licitação por esse estudo. Assim, isso numa época que era 8666, que tinha toda uma série de problemáticas relacionadas a isso. Eu acho que ler a lei, ter contato com a lei é o básico. Fazer um curso não precisa ser uma especialização, se você puder, uma pós-graduação. Sensacional. Acho que vale o investimento, vale realmente a atuação, porque não te abre só um nicho do conhecimento. Hoje mesmo eu atuo numa área mais segmentada, a consultoria e a defesa administrativa nos tribunais de contas. Mas ler a lei, ter contato com cursos, mas estudar os editais. Entender primordial. Que estudar edital é a base do seu sucesso. É você entender a regra a dinâmica do jogo está no edital. Tá no edital. É isso mesmo. E você sabe, Rei, o Rei e o Arthur falando sobre essa questão do edital, isso serve até, para quem eu sei que o assunto não tem a ver, mas eu lembrei muito de uma fala que eu sempre pergunto aos meus alunos. Vocês leram o edital? Quando eles vão fazer um concurso público, não tem nada a ver com licitação, mas sabe aquela máxima? Porque acho que pra gente que tá no direito público é tão natural ler o edital, né? Que aí você... É a base. Não li. Mas como assim? Sabe qual é o problema? O problema, Fran? Aí Como aqui assim? eu vou parafrasear o Vai irmão lá. que trabalha comigo. Ninguém tá lendo nada. Que às Isso vezes é o eu que vejo me umas decisões, Cara, aí eu falo, não é possível, o juiz não leu a petição, né? Aí quando você fala, pô, mas você leu o edital, né? Que ninguém tá lendo nada, né? Então, isso é um problema, ninguém tá lendo nada. Porque, exatamente, aí você falou, e eu lembro muito bem, o Marçal José Filho, eu aconselho o livro dele, aí eu vou falar por mim. Maravilhoso. Porque eu acho que de administrativo, dentro do direito administrativo, você tem o experts em cada uma, porque é uma área muito grande. Maravilhoso. Você falar em licitação e contrato, e ele já esteve do meu lado oposto. Olha a dificuldade que foi estar do lado oposto de Marçal de Sem Filho. Eu falei, eu não se sentia privilegiada ou acabada, né? Não tem nem que parar Eu acho que é um privilégio você Então, falar à frente de Marçal e Você tá Sem ali Filho, naquela, não tem como. litigando um processo de apenas 75 volumes, um processo administrativo de apenas Deus do 75 céu. volumes. E era insano, assim. E aí, o que eu fiz? Estudei o inimigo, o adversário, inimigo não, adversário, pra saber qual era a tática Por onde ele dele iria. de colocação. Então foi uma escola, assim, que foi sensacional. Eu passei a admirá-lo mais ainda depois de estar ali frente a ele, dentro de um processo de licitação. Era um contrato, a execução de um contrato administrativo, mas o livro dele é sensacional. Um dos melhores, é base da minha matéria, eu uso nas minhas aulas de direito, lá na clínica de direito público, eu uso ele, professora Irene Nohara também, que é outra brilhante professora. Tem artigos também. Administrativista brilhante. São caminhos que eu acho que o pessoal que tiver curioso, tiver
querer contato com isso, pode começar a Legal. trilhar. E o Danilo, ele foi na essência, né? Ninguém tá lendo nada. Tem que ler. Porque ele vai me acompanhar no meu pensamento agora. O que já teve de empresa que você vai na licitação, chega lá, você olha assim, a pessoa esqueceu assim, uma visita técnica que precisava, que é obrigado. A pessoa tinha que estar dentro do envelope, a pessoa não fez a visita técnica. Ah, mas ninguém falou nada. Não, ninguém vai te falar nada. Não tá escrito no edital. Não tem, sabe, a pessoa não fez. Alguém para simplesmente não fez. Porque assim, tem edital que fala que a visita técnica, ela é facultada. Tá. E tem edital que fala, né, é Obrigatório. obrigatória. Até porque, vamos supor, você vai em transporte escolar lá pro lado de Igaratá, lá que é estrada de terra. Você tem que fazer a visita técnica. E é obrigatório. Obra de engenharia. Você tem que fazer a visita técnica. Você tem que fazer do nada. E o edital exige que é obrigatório. Aí a pessoa simplesmente não vai. E ela coloca lá que não, eu me abstenho da visita. Não tem como, já era, já perdeu. E é até bom, assim, você tem que ler o edital, até porque se o poder público te pedir um documento que não tá no edital, não mude a regra do jogo. Exatamente. Não é verdade? Isso já me aconteceu, inclusive, uma situação, eu estava do lado do poder público, e aí nós temos que fazer, né? Eu como poder público, a equipe, exigindo um documento, o licitante falou, não, isso não tá no edital. Cadê o edital? Peguei o edital e realmente não estava. Falei, pode parar de pedir. Não tá, no edital não vai ser pedido, não vai ser pedido. O edital faz lei. O edital faz lei entre as partes. A regra do game tá no edital. Tá no edital. Depois da lei, a lei obviamente traz regras centrais, regras gerais, a regra do jogo tá no edital. Não tá no edital, esquece. Segue o jogo. Deixa pra lá. O VAR é o edital. O VAR. Chama o VAR. É que as pessoas, elas sabem o relaxo que causa o acidente, e é exatamente isso. Às vezes você participa de tanta licitação, e a pessoa fala, não, lá no município Arujá, cidade pequena, não é possível, né? Não vai pedir. E a pessoa já vai no automático. Porque geralmente você vai ler no edital, é sempre as mesmas coisas. Ele é um copia e cola, né? E às vezes você pensa assim, eu não estou fazendo aqui nenhum pré-julgamento, mas às vezes você entende que o município está querendo alguma coisa, tipo direcionar o contrato para alguma empresa, aí você vê lá que tem um documento que você fala, que documento é esse, né? A certidão de nascimento da atriz-avó. Entendeu? Aí é a hora que você tem que ler o edital, porque você vai ligar, porque eles têm telefone, eles têm e-mail, eles têm prazo, entendeu? Sim. Você tem 48 horas para impugnar um edital. Né? Isso não mudou, né? Continua a mesma coisa. Eu lembro de um colega comentando que os prazos são bem exíguos, né? Tudo muito rápido, No pregão é rápido. É papo. Porque se você imaginar, a cada fase, isso foi uma coisa que mudou. Isso foi uma coisa que mudou. Porque o que acontecia? Na 8666, os prazos, a concorrência, por que ela demorava tanto? Porque os prazos eram mais estendidos a cada fase da licitação. O pregão não, o pregão já faz o seguinte, ele faz tudo, depois ele abre um prazo, o que você queira impugnar, e aí você impugna tudo o que você queira naquele momento e depois já vai para a outra classificação. E isso aconteceu porque muitas vezes você impugnava, você suspendia, parava tudo. Tinha que voltar. Nossa, isso era... E, gente, pra administração pública... Pra administração? É prejuízo. O dinheiro que gasta... Dinheiro público. É absurdo. É absurdo. É tempo, é republicação, é refazer um ato que já estava formalizado. Eu sou da época que os processos administrativos eram físicos. Físicos, eu também. Hoje já são mais digitalizados. Vocês estão entregando a idade, hein? Aí você coloca a gente numa saia Eu justa sou aqui. da época que o processo administrativo licitatório ainda era físico. Em alguns municípios ainda são, tá? Só para deixar claro. Mas na maioria. Aqui em Guarulhos já tem um movimento, São Paulo também, da digitalização, até pela condição, né, de atender às demandas da digitalização dos documentos. Mas
em muitas situações, processos tendo que ser refeitos todos do zero, absolutamente do zero, porque teve que suspender, aí o prazo passa, o prazo da pesquisa passa. Nossa, que raiva. E a certidões? E a certidões para e você faz assim, rasga. Nossa senhora, gente, Começa certidão, do zero. vai, volta, e vai. Ixi, você não Com sabe. exceção do Simples Nacional, né? exceção do Simples. Porque o Simples Nacional, ele pode apresentar todas, com exceção da certidão de falência, que falência não é uma certidão fiscal, já tinha falado aqui anteriormente, mas a empresa que está enquadrada no Simples Nacional, ela pode apresentar todas as certidões vencidas na licitação. E se ela ganhar, aí o edital ele te dá a prerrogativa de você apresentar, que agora é na assinatura Do contrato. Antes você tinha 5 dias. 5 dias da data da homologação. Da homologação. Da homologação. Né? Agora, na assinatura do contrato, você apresenta as certidões positivas com efeito de negativas ou mesmo as negativas, né? Todas as Agora, a empresa que não está enquadrada no Simples, ela já não tem... E que facilitou, porque muitas vezes a pessoa entra e ela não teve tempo para fazer tudo isso. Então, depois disso... Não, às vezes ela não tem o dinheiro. Não tinha dinheiro, exatamente. Eu falei Na tempo. verdade, Você vai gastar sem vai saber ser que menos você vai ganhar. ganhar a licitação. Eu quis ser menos efetivo. A mesma pessoa não teve dinheiro para Mas fazer o acordo. o Arthur tá trazendo a realidade do É brasileiro, verdade, da empresa assim. brasileira. Às vezes não teve dinheiro para fazer um acordo. O cara não pagou o DAS dele. Não pagou o DAS, Ela fala assim, meu, Acabou o tamanho do mundo. e agora? Eu resposta. vou fazer o quê? Eu tenho que pagar para participar? Não. Apresenta a antiga, exato. Primeiro Ó, você... ganhei. Não teve recurso, porque às vezes as empresas também, a que perdeu, ela vai entrar com recurso. Fala, Exato. né? Apresentou um balanço lá, e sei lá, qualquer coisa estranha. Não entrou com recurso lá, não deu em nada. Pô, na assinatura do contrato, pô, agora não. Agora eu vou lá negociar o meu DAS, eu vou pagar o DAS. E deixa eu te perguntar para vocês dois. Aí, essa atuação aí, ela fica mais no campo do assessoramento. Essa que é a minha curiosidade. Que nem vocês dois já falaram que é uma área bacana, é uma área legal para quem é jovem advogado e explorar. E como é que é essa atuação? É o cara assessorando na recolha dessa documentação, intervindo junto com o ente público. Como é que é a atividade mesmo? O advogado, ele tem que atuar no assessoramento. Tá. Né? Então, o advogado contratado para assessorar uma empresa, ele vai analisar todo o edital, né? Perfeito. Pegar toda essa documentação relativa ao edital, verificar se essa documentação está espelhada, se está tudo certo. Então, cuidar para que tudo isso esteja dentro de uma regularidade, né, da regularidade que o edital determina. Vai acompanhar na empresa, o sócio, a pessoa responsável, porque no pregão, muitas vezes, pode acontecer alguma situação que vai demandar ali de um conhecimento mais jurídico, mais técnico. Então, o advogado tem que tem que se fazer presente, ou se não se fizer presente, tem que estar disponível para auxiliar. Porque o pregão é uma fase de lances. Né? Só para explicar, durante o desenvolvimento de um pregão, as partes ali presentes, elas vão dando a oportunidade de lances para ver e ganham o menor preço. Que é o inverso do leilão. Que é o inverso do leilão, né? O leilão é o maior. O leilão é o maior. Né? O pregão, você vai dando lances para quê? A administração pública vai contratar quem for mais economicamente vantajoso para o Estado. Afinal, nós estamos falando de dinheiro público. Sim. O advogado, em alguns momentos, pode precisar ali intervir, etc e tal, mas mais na parte jurídica. Essa parte do preço, da precificação, é uma parte que até eu particularmente ajudo, muitas vezes. Porque a proposta é importante você saber. Se você não souber fazer uma proposta ali exequível e competitiva, você perde. Você perde. Porque às vezes a empresa ela tá tão assim, naquela gana de querer ganhar um contrato. Mas ela vai comprar uma coisa que não vai dar certo. Ela coloca um valor inexequível ali que já no final a conta não fecha. E muitas empresas quebram. Quebra. No meio do contrato por conta disso. Por falta de experiência na hora. Então, ter um acompanhamento de uma equipe que te dê esse suporte para todo o empresário que quer seguir nessa linha, fundamental. Além disso, para te responder, a gente presta, eu especialmente lá no meu escritório, a gente presta muita consultoria para empresas com relação a regras de contratos que estão sendo elaborados, às vezes
uma recompensação contratual, um reajuste contratual e defesas em tribunais de contas. Isso talvez, e o Tribunal de Contas, mesmo levando esse nome, não é um tribunal judicial. Ele segue muitas regras judiciais, mas ele é um órgão de assessoramento do legislativo. Tá. Sim. Mas é um órgão que julga contas públicas, que julga contratos, que pode, de alguma forma, trazer uma implicação para uma empresa. Então, esse acompanhamento também é um nicho de mercado para o advogado. Isso que você está falando, Rei, só me permite uma parte. Olha, gente, eu nunca vi decisões tão técnicas e tão bem elaboradas quanto as decisões dos tribunais de contas. Os tribunais de contas têm pessoas do mais alto nível de conhecimento técnico. Muito qualificado. É muito altamente qualificado. Altamente qualificado. É altamente qualificado. Dos tribunais, assim, eu digo a você que eu consigo, respeitosamente aos tribunais de justiça, eu consigo ver muito mais técnica em desenvolvimento de acórdãos e em pareceres do que nos tribunais de justiça. Eu aprendo muito, adoro. São aulas maravilhosas. E o advogado, ele tem essa condição de dar este acompanhamento. Na verdade, o advogado é a figura que vai dar esse acompanhamento junto aos tribunais de contas na defesa administrativa de recursos, de situações, muitas vezes de aplicações de sanção, que são feitas pelos gestores, pela própria administração, para, às vezes, até impedir situações que possam botar em risco o negócio. Eu tenho uma construtora que nós advogamos para ela, e por uma questão boba, mas ela leva uma sanção que poderia fazer com que ela não mais licitasse por 5 anos. Nossa. Imagina uma construtora não licitar por 5 anos. É um absurdo. Então, ter um acompanhamento de licitação empresarial, técnico, jurídico, é importante para toda empresa que se atreve a este ramo. Legal. É um ramo que muitas empresas hoje não entram porque não sabem da oportunidade. Isso aconteceu comigo no escritório. Uma empresa de hortifruti granjeiros nos procurou para saber se ela poderia. E tem vários editais de pequeno, médio e grande porte. Você falou de locação de veículo. Pequeno, médio e grande porte. Você falando até de hortifruti, para quem tiver interesse, entra no site eu acho que é fica em Santo André, a Craiza. Mesmo. Pô, a Craiza. Tem vários editais lá, sabe, para você baixar, falar, putz, deixa eu ver como que é um edital aqui, eu vou fazer a documentação aqui para ver se eu tô dominando a matéria. Uma coisa que ele falou que é muito importante, né, a questão da assessoria, que hoje você está assessorando uma empresa lá que ela tá, quando ela quer participar de uma licitação, às vezes ela tá cega que ela não vê, e a gente que está desse lado, né, fazendo a parte jurídica, a gente é o olho do empresário ali, que muitas vezes o município ou o estado ou até mesmo a União, eles erram no edital, sabe? Ele coloca coisas lá que é o momento que você pede uma impugnação de edital, entendeu? Então, assim, você tem que ter esse traquejo, esse jogo de cintura, falar, eu vou pedir a impugnação, essa licitação não pode acontecer por conta disso, entendeu? E assim, cara... Isso é muito comum em município. Porque o município não tem pessoas técnicas dentro da administração pública para elaborar o edital. Municípios pequenos. Eles fazem o copia e cola, né? São copy-paste de coisas que outros municípios fazem, e nem sempre dá certo. A lei de licitações, né, os avanços da lei, vieram nessa condição de reduzir. Né? Isso ainda está sendo construído, mas em breve nós teremos os modelos padrão, vão ser construídos, os editais nacionais de compras públicas. Sim. Mas isso ainda é uma construção. Isso ainda não está totalmente efetivado a nível Brasil. Mas é algo que vai reduzir em muitas situações como essa. Porque às vezes o município faz uma licitação, vai, caminha. Na homologação descobre que teve um defeito. E durante o contrato, que é muito pior? É bem pior. Aí isso acontece, aí gente. Não é só município pequeno, não. Não é mesmo. Não é só município pequeno, não. É município grande.
que acontece também. Tem alguns municípios Temos aí. casos práticos. Práticos aí do dia a dia aí, que você liga a sua televisão em casa, você vê, né? Posso fazer uma pergunta espinhosa? Opa, é disso que a gente gosta, Brasil. É isso que a gente Depende da pergunta. É. Vamos lá. Perguntar pode, se vai responder. Se vai eu vou responder ou não. Vamos lá. O maior problema no envolto de licitação para os cofres públicos, além de todos esses que a gente já elencou, contratação direta. A contratação direta. Uma dos chamamentos para a mudança da lei foi mitigar, foi reduzir as contratações diretas, que são recordistas em âmbito nacional e problemas com corrupção e até prestação de serviço deficitária mesmo, Sim, né? sim. O que vocês acham que a nova lei, ela conseguiu cercar um pouquinho, porque pensar que resolveu, a gente sabe que não resolveu, mas ela cercou ali, porque a gente sabe que, por exemplo, o município de São Paulo, recordista em contratação direta, nós já estamos na 14.133. E aí? O que vocês, tecnicamente, aí do lado de vocês, entendem que se teve, não teve, se tem alguma... Se vocês enxergam uma solução nesse sentido? Quer falar? Quem quer começar? Ninguém quer. responder Vamos lá, essa pergunta. é assim. Primeira coisa, a gente precisa desmistificar uma coisa. Contratação direta, ela nasceu, a ideia da contratação direta, teoricamente falando, para situações pontuais, emergenciais, em razão de situações nas quais a administração, pela necessidade, pela urgência, pela pontualidade, não teria tempo hábil para fazer o processo licitatório. É importante a gente dizer, a contratação emergencial, a contratação direta, ela tem processo administrativo. Exato, isso é muito importante. Vamos deixar claro isso. A pandemia, eu estava na administração pública na época da pandemia. Se não fosse a contratação direta, eu posso deixar todos vocês aqui, meus amigos seguros e todos os que não estão nos assistindo. Muito mais gente teria morrido no nosso país. É verdade. Isso a gente precisa deixar claro. Se não fosse a calamidade pública está escrito lá. É um pré-requisito. Tá? Estabelecido este marco divisor importantíssimo, não é porque, né, a gente não pode criticar totalmente, né? Sim. O que acontece no nosso país é o problema do gestor. O gestor público, ele, no nosso país, ele é imediatista, ele não planeja direito e, em muitas situações, obriga a fazer uso desse tipo de elemento, desse artifício. Eu nunca me esqueço que no município brasileiro houve contratação, já agora emergencial, para compra de material escolar. Material escolar é material de recorrência. Todo ano a prefeitura sabe tem uma prévia estimativa de quantos alunos a rede tem. Então não inclusive isso foi julgado pelo Tribunal de Contas, isso foi julgado irregular, etc. E tal. Porque a prefeitura, ela sabe quanto tem. Então não dá para a prefeitura do dia para a noite falar, não, amanhã eu preciso comprar material escolar. A prefeitura não funciona como a nossa casa. Na nossa casa, e ainda na minha casa, por exemplo, tem que planejar. Na nossa casa, a gente sai e compra o que a gente quiser. A prefeitura casa é contrato emergencial. Casa é contrato emergencial. A nossa casa, a gente faz o que a gente quiser. A prefeitura não faz isso. Por quê? Porque ela demanda de planejamento, de orçamento. Porque toda vez que ela compra assim, ela paga mais caro. A lei, ela veio nesse sentido de dar esta barrada, de fazer este impeditivo. Os próprios tribunais, especialmente o de Contas da União e o do Estado de São Paulo, no que concerne aqui a gente falar, já em muitos julgados já batia nisso, né? Já bate nessa condição de dizer... Criou uma interpretação. Cria-se tem uma interpretação de que isso está errado. Agora, nós não... Francine, Danilo, Arthur e todos que nos assistem. Nós estamos falando de ser humano. De novo, a gente volta no ser humano, não sei porquê. O ser humano não necessariamente vai seguir aquilo que está previsto no tribunal, aquilo que está previsto na lei. Então, assim, é muito difícil eu te dizer que lançar mão disso,
de um sistema como esse é utilizado para o bem. Nem sempre. Nós, infelizmente, sabemos que muitos casos já ocorridos, não sei de nenhum atual, mas muitos casos ocorridos, o uso dessa modalidade licitatória foi para ajudar determinadas empresas, determinadas pessoas, para usos espúrios de meios licitatórios para auferimento de lucros pessoais. Isso tem que ser rechaçado. Sim. Como que a gente vai rechaçar isso? Bom, mais transparência, mais regras impedindo isso, regras dos próprios tribunais, das controladorias que têm um papel. Eu acho que o maior papel que o município pode ter nesse sentido é o papel das controladorias, evitando situações como essa. Legal. Dar mais acesso às pessoas, à população, para esses meios de controle. Mas dizer que a gente vai impedir isso seria um exercício de futurologia incapaz, que nem eu, nem você, dois publicistas aqui, que a gente não conseguiria fazer isso. Sim. Mas eu acho que a lei veio em benefício. A lei vem muito a Ela agregar. especificou melhor. Eu achei que ela especificou melhor. Trouxe os elementos característicos do que precisa ter para uma contratação nesse sentido. Só que assim, ainda assim há uma margem interpretativa, sem dúvida, e sempre vai ter que haver, porque não dá para o município, não dá para uma lei prever todas as circunstâncias sob as quais um município, estado ou união sempre surge uma vai poder utilizar. E o objetivo da lei não é ser exata. E não dá, exato, não dá para ser exato. A lei, ela também ela engessa, e aí a gente vai ver uma calamidade pública, a gente vai ficar assim, um olhando para a cara do outro. Estado, município e União. Vai ficar um olhando para a cara do outro e vai falar E dependendo de interpretações dúbias de tribunais. O TJ São Paulo interpretou assim, o STF dessa, o STJ... Então, e aí Tinha umas discussões, né? O repórter falou assim, porque o Tribunal de Contas às vezes entrava no mérito... Que é a história, o TJ fala, não é mérito administrativo, eu não posso entrar. O Tribunal de Contas está indo além de analisar as contas. Isso é uma briga recorrente. Isso é uma briga recorrente. Isso sempre tem. Inclusive teve um voto aqui no estado de São Paulo, onde um desembargador disse, o conselheiro do Tribunal de Contas, por mais que eu tenha respeito para ele não é magistrado. Aí vem a briga de ego, que aí é pior ainda. Eu entro numa briga de ego. É isso que é o pior, né? E não é. O conselheiro do Tribunal de Contas, ele é um conselheiro do tribunal que é aliado a um outro poder. O judiciário é um poder independente. Uhum. Tanto que o Tribunal de Contas pode dar um parecer, o legislativo pode pegar o parecer e falar, legal. Tô nem aí. Pega a folha, rasga e vai seguir o parecer dele. Esquece. Então, aí a gente entra numa outra seara de discussão muito mais complexa. Então, eu acho. Bom, eu acredito, melhor dizendo, não eu acho, eu acredito. A legislação veio muito em benefício. Acredito que ela poderia ter sido um pouquinho melhor. Eu acho que ela poderia ter mais discussão, algumas outras possibilidades de avanços, até pelos avanços tecnológicos que nós temos hoje. Ela poderia ter trazido isso citado na própria lei, métodos mais tecnológicos, não estou nem falando de inteligência artificial, métodos de transparência utilizando tecnologia real. Sim. Agora, tem coisa boa? Tem coisa muito boa. Cabe a nós, né? E a lei... ela sempre carece de uma mudança, cabe a nós, em vendo necessidade de mudança, opinar, pedir ao legislativo que sempre quando possível, melhorar, emendar para melhorar. Agora, que ela é melhor do que a 8666, sem dúvida. Quando a 866 saiu, eu fiz um post de comemoração. Uhul! Eu fiz um post de comemoração, eu falei, nunca mais isso aqui. Por quê? Porque era muito ruim. Ela já dava muito trabalho. Nossa, dava muito trabalho. Mas ainda vai melhorar mais ainda. A lei ela tem que melhorar mais ainda. Nesse caso mesmo, a lei ela é boa, só que a interpretação o que ele falou, o gestor ele vai interpretar da maneira que lhe convém, entendeu? Então é onde acaba acontecendo
as falcatruas, Picaretagem. entendeu? E é onde atrapalha hoje, né? E aí a gente fica na dependência de um departamento, né? De um poder que não tem um Mas você histórico sabe muito que não positivo, é só o né? departamento. Dentro do poder público é muito difícil, porque você tem funcionários maravilhosos, você tem pessoas ali incríveis, mas às vezes você tem um ou outro que toma uma decisão ou outra que, meu Deus, destrói tudo. Então, acho que também essa questão da reforma administrativa que muito se fala, é importante a gente entender que o Brasil desperdiça muito dentro da administração. A reforma administrativa Muito. ela é absolutamente necessária. Ela é ao meu ver. necessária, ela é para ontem. Era a primeira que deveria ter sido feita. Porque quando você traz a economicidade para o poder público, você consegue viabilizar. E o Rê falou uma questão interessante que o Arthur também falou da celeridade hoje do processo licitatório, talvez até, eu aqui estava pensando enquanto vocês estavam falando, melhore essa problemática da justificativa da contratação direta, que não é uma justificativa, que era a demora. E é verdade, você pontuou bem. A demora justificava a gente fazer a contratação direta. Uhum. Só que agora, se o processo é mais célere, por que eu vou justificar? Exato. Você traz um argumento Então, a menos, excetuado situações extremamente pontuais, você não tem justificativa para você fazer uma licitação fora das regras ordinárias. Uhum. Para que você faça isso, você vai precisar desenvolver um malabarismo jurídico que, infelizmente, ainda existe, que é possível, mas que vai contrariamente à ideia do que preconiza a Constituição quando a gente fala de celeridade, de economicidade, de moralidade. Especialmente com relação à moralidade. E a questão da troca da lei de improbidade exigindo dolo? Aí é uma questão criminal, você vai me colocar. Então, assim, isso é um absurdo. Ai. Isso aí é o maior absurdo que tem, né? Porque, primeiro que você já tá cagando na Constituição, né? Sim. Que é a administração pública. Você aplica ali a regra da responsabilidade objetiva. Acabou. Que é a teoria do 37, parágrafo 6º. Aí como é que exato. você vai falar se, mas o agente público não tinha intenção de cometer... Não, desculpa. Não, e pra provar o E dolo... como você prova o dolo? Não, então, mas As é isso que eu tô decisões- falando. Porque é elemento subjetivo do tipo. Mas se Como você vê as decisões, quando elas não conseguem comprovar o dolo, você vê, tá escrito, foi feito, ocorreu e de repente, mas não teve a comprovação Então, teve a comprovação. não tem. do dolo. Né, isso aí é nitidamente pra deixar passar batido e neguinho passar o escárnio batido, neguinho não ser condenado, não se tornar inelegível e por aí vai. Essa é a questão. Aí você vê que já esbarra na questão política. Isso é tudo político. era exatamente o que eu ia Isso falar. é político. Mas tudo vai passear a política. Exato, porque isso assim, As decisões, as tomadas. o né? Romão tava falando isso que ele fez. Eu ia até falar sobre isso. O Romão falou: a gente depende do gestor. E quem é o gestor? É o político. É o político. Na ponta, é o político. Na da ponta, linha, exatamente, titular é o do político. Porque que nem você fala, quando eu usei até a expressão departamento, eu não quis nem dizer do departamento dos funcionários da secretaria. Não, o que eu quis dizer é o poder político, de fato, cujo qual está tocando a gestão, cujo qual o secretário, o prefeito, o ministro, o governador, o presidente, enfim, que é quem, no final, assina o processo, abre o processo licitatório. E aí você tem uma série de problemas que aí a gente, toda vez que a gente depende da classe política, a gente faria um podcast de 24 horas aqui. 24 horas aqui. Falando Até mal eu da vi classe isso. política. Vai ser uma rave. E assim, na boa também, eu não gosto também só de criticar, eu gosto também sempre de fazer uma avaliação. A gente precisa se avaliar também o brasileiro como sociedade. Sim. Sem dúvida. Né? Porque a gente critica muito a nossa classe política, mas vive dando balão no imposto de renda. Sem dúvida alguma. Vive fazendo coisinhas sem nota fiscal. Então, assim, a gente precisa se enxergar como sociedade e observar que os políticos são um reflexo da nossa sociedade. Toda vez que a gente reclama de uma licitação fraudada, de uma situação de corrupção, você gostaria de pagar menos por um produto que você sabe que é roubado. Exato, exato. Senão não existia Feira do Rolo até hoje. E tá lá até a plaquinha. Então assim, Mas eu enxergo como essa questão do dolo, Fran. Eu lembro que na época eu cheguei até a dar uma lida e eu comentei com um colega. Eu falei, isso aqui,
é abrir a porta. E foi aprovado durante a pandemia. Durante a pandemia. Foi absurdo. Aquilo foi de propósito, pô. Aquilo foi nitidamente proposital. Foi o legislativo desenvolvendo formas de proteger os membros do executivo. Quando a lei de improbidade veio, eu até me surpreendi. Eu falei, igual a lei de acesso à informação, em 2011, a gente pegou a lei dentro do poder público, deu um desespero. Como é que agora a gente vai prestar informação imediatamente? Você tem que dar uma justificativa para 10 ou 20 dias, mas uma justificativa muito plausível. Plausível. Porque senão não pode, você vai ser punido. Então, acho que esses marcos divisores, a lei de improbidade e a lei de acesso à informação, foi realmente divisores, que é a questão que possibilita a população que está assistindo a gente, que não tem nada a ver com o direito de acessar. É a questão da transparência. A transparência, ela é um princípio necessário para que a continuidade do Estado, hoje no nosso país, possa prevalecer. A necessidade de transparência, ela advém de um risco que nós tivemos no nosso país, de que as coisas começassem a acontecer e o cidadão comum não tivesse acesso. Então, eu entendo, de uma forma geral, que por mais que a administração pública tenha uma obrigação de prestar transparência, de seguir tudo isso, nós, enquanto cidadãos, a gente precisa usar dessa transparência de uma maneira mais parcimoniosa, de cobrar e de usar de direito. Porque não adianta a gente, tá tudo no site, mas a gente não acessa. Mas você não acha que, assim, tem a lei da transparência. Ela é feita para a população. Sim. Mas você não acha que quem tem acesso ou interesse a esse acesso não é uma oposição daquele que está fazendo um usufruto, vamos supor, no caso de um certame ali que está cheio de irregularidade. Hoje mas não deveria. Então, não deveria. Mas você não acha que é a nossa cultura que infelizmente é assim? Isso não é ensinado, isso volta a um problema que Maria Garcia me ensinou, né? E não foi só Maria Garcia, Sampaio Dória ensina isso. O problema do Brasil é a educação. A base da democracia está na educação. Se você não ensina o jovem, o que o jovem sabe hoje na escola? O jovem sabe hoje as questões básicas, educação, português, matemática, história, geografia, mas ele não é ensinado a ser um cidadão. Você não tem formação de cidadania. Formação de cidadania não é cantar o hino nacional, é outra coisa. Se você não sabe o hino nacional, você está no lugar errado, você está no país errado. Você tem que saber o hino do seu país. Você tem que saber como você exerce a cidadania. Mas eu prefiro que você não saiba o hino nacional, mas sabe escolher a sua classe política. Sabe escolher a sua classe política. Fato. Mas aí você entra num debate que, assim, qual o interesse de quem desenvolve a grade educacional básica para que você tenha um estudante que... leque de conhecimento, não quer, pô. Você não tem interesse. Não tem expansão de consciência, não enxerga tudo. Porque uma sociedade questionadora, cidadão crítico. Uma sociedade crítica, uma sociedade questionadora vai fazer com que aqueles que estão no poder tenham que se coçar muito mais para atender às necessidades da sociedade. Sim. Enquanto a sociedade não observar que, quem paga isso aqui somos nós, 2, custa caro, e 3, depende de nós a fiscalização. Não depende do vereador, do deputado, do senador da República. Não, depende de cada um de nós cumprir o papel social, o papel educacional de cobrar medidas, de cobrar resultados. E melhorou bastante, né? Então, graças a Deus, sim. Eu percebo que a gente tem um avanço. Nós tivemos um avanço. A gente vê o cidadão as pessoas se empoderando para poder cobrar. Mas falta ainda. Não, falta, mas eu acho Mas vamos analisar o que também... Eu digo isso porque eu falo isso em uma sala de direito, e eu nem vou falar a universidade que foi, mas eu falei isso numa sala de direito e perguntei para os meus alunos quantos já tinham acessado o portal da transparência. Isso. E participado de uma sala de 100 alunos, 0. Olha isso. Audiência pública, consulta Quantos pública? foram num orçamento participativo? 0. Eu tô falando de uma sala de direito. Não é que o direito é melhor do que... Mas tecnicamente, nós, tem que fazer direito, parte da vida do temos que nos buscar, nos enfiar nisso. Porque numa fala final é que eu costumo dizer, nós
sempre no exercício da nossa atividade, e especialmente fora dela, a gente ainda tem um respeito na sociedade, então nós somos formadores de opinião. Nós somos formadores de opinião. Independente disso, o Renato e a Fran muito mais, porque o Renato mestre, a Fran doutora, tem propriedade, ambos professores universitários, mas nós dois, que só somos advogados, quando a gente senta numa roda de amigos... assim, só em comparativo, eu não gosto de usar a palavra, mas que somos apenas advogados, não somos professores universitários, então não temos uma sala para poder influenciar, mas quando a gente senta numa roda de amigos, num churrasco, com familiares, todo mundo quer saber a nossa opinião. Sim, na minha Porque família a gente é formador de opinião. Há um respeito. O que você acha peso, sobre o né? tema? Tem um peso. Tem um peso. E aí, numa sala de 100 alunos, 0. Eu olhei pra sala e falei, e como que vocês querem um país melhor? Você sabe que teve uma turma que eu ensinei a entrar no orçamento pra parte... E isso é muito legal. Mas isso. olha, gente, isso daria um assunto. Mas quem faz isso? Que vai longe. Então, quem de fato faz. Mas eu acho legal a gente marcar pra gente falar sobre o acesso, né, à informação. Acho que seria Mostrar um tutorial. Mostrar, Já tô com a roupa de ver. já vamos pensar aí. Não, ó, e assim, é um assunto próximo legal pra gente trazer na mesa, até porque esse ano é ano de eleição, né? Sim, Vamos fazer informativo. um serviço pra sociedade. A gente Eu já tô com a roupa de ver, se quiser. Pronto, já Bora. estamos aqui, ó. Mas eu acho que conseguimos atender o tema cujo qual vossas gente, excelências foram sempre. convocadas a comparecer. Fico É agradecido. muito Essa gabarito mesa- técnico aqui, né? Foi um agradeço podcast, Esse, assim, eu posso falar que foi bate-papo gostoso. de quebrar a banca, porque até meu óculos quebrou. Eu olhei isso aqui. Eu olhei uma... Rapaz, eu fui ajeitar o nível óculos, o outro falou ali, intelectual aqui. 866, lei da Meu besta, Deus. pá! Já explodiu o óculos do advogado, mas é isso. Vamos lá. É isso, gente. Obrigado. Renato, brigadão. Coração, muito obrigado, Francine. Muito obrigado. Agradeço. Brigadão, viu, Obrigado Arthur? de coração. Obrigado, doutor, também. Mas antes de encerrar o nosso podcast, Renatão e Arthur, eu sempre encerro com uma pergunta a todos os convidados, né? E então eu vou perguntar primeiro pro Renato, que tá na minha frente, e gostaria que você resumisse em poucas palavras ou em uma única palavra, Renatão. O que é advocacia para você? A advocacia pra mim é tudo. É de onde eu tiro meu sustento. Foi por ela que eu conheci minha esposa. Olha que legal. É por conta dela que eu tô aqui sentado nessa mesa. É por conta dela que hoje eu leciono. A advocacia pra mim, sem ela eu seria nada. Então, a advocacia pra mim reflete tudo. Tudo que eu sou, eu devo à advocacia. Tudo que eu serei um dia, eu devo à advocacia. Legal. Pra mim, a advocacia é tudo. Legal, Renatão. E para você, Arthur, o que é advocacia? Advocacia, para mim, é um universo, né, de direitos e deveres, né, que, na minha opinião, é uma matéria que deveria ter na escola, na primeira série até o terceiro colegial. Eu acho que é que nem andar, é que nem respirar, sabe? Acho que mudaria o cidadão em si, o cidadão brasileiro, falando da gente que mora aqui. E a nossa vivência, né, cara? O nosso respiro hoje, é o nosso sustento, como diz o doutor. É tudo, né, cara, que a gente pode estar assim, almejando que move, né, todo cidadão, né? Sem o direito, sem a advocacia, a gente não tem a ordem de uma federação. Exato. Meteu 133 da Sim, CF. rapaz, Advocacia indispensável ao exercício da justiça. É isso. Por isso que é sempre um prazer ter advogados nessa mesa aqui, porque sei que Nosso são podcast tá ficando cada vez mais gabaritado, gente. Olha, eu tô impressionada. Estamos crescendo nas redes. Nossa, Pega nós no isso YouTube, por daqui a pouco todos. você vai mandar a plaquinha pra nós. Isso, é verdade. E eu aqui do lado dela, a grande advogada dessa comarca, Francine Delfino. Obrigado mais uma vez aqui comigo. Obrigada, Dan. Obrigada, Rê. Obrigada, Arthur. Obrigado queridíssimos. Vocês Eu que foram agradeço o maravilhosos. E o Dan aqui também conduzindo aí o nosso posto do DRS Cash. Não esqueçam, pessoal, nós estamos aqui por vocês, para vocês. E vamos lá, vamos pro próximo. Deixa o nosso querido Dan falar para vocês, relembrar vocês do quê? Do Combo Monstro. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque toda quarta-feira, às 14 horas, tem episódio novo
do DRsCast. Gente, é isso. Forte abraço e a gente se vê por aí. Até mais! Beijo no coração.